Olá, pessoal! Eu sou da faculdade da UFOPA, do campus aqui de Monte Alegre. Eu estudo engenharia em aquicultura, me chamo Fabiane. O meu grupo, eu fiquei responsável sobre o experimento de dissociação e ionização. Nesse experimento a gente vai utilizar água pura, vinagre, o sacarose, que é a famosa açúcar, o sal e uma lâmpada adaptada, ligada à energia, é claro, só que com duas pontas, não sei se dá de enxergar, duas pontas pra gente produzir a eletricidade, tá? O nosso experimento. A condução da eletricidade é um composto, pela teoria, funciona assim. O composto molecular, ou seja, o composto feito por ligações covalentes, não conduz eletricidade. Por quê? Os elétrons ficam presos nas suas ligações químicas. Então, vamos testar a água pura. Ela é uma substância covalente, ou seja, uma substância molecular feita por ligações covalentes. Então, na teoria, os elétrons estão presos da ligação, então ela não conduzirá eletricidade. Vamos testar até que ponto isso é verdade. Aqui temos a água pura nesses dois recipientes. Vamos testar, tá? Olha, primeiro a gente vai testar a lâmpada. Ó, produz eletricidade. Agora vamos testar a água pura, se ela produz energia ou não. Olha, não produz eletricidade, a água pura. A água pura não produz eletricidade. Agora vamos colocar o sal de cozinha. O sal de cozinha ele é um composto iônico. O que acontece se colocarmos o composto iônico na água? Acontece um processo de dissociação iônica. Além de dissolver, né? Vamos colocar agora o sal, tá? Nesse primeiro recipiente aqui, ó. Nesse aqui, vamos colocar o sal de cozinha na água pura. E vamos ver o que acontece. Além de dissolver, né, o sal de cozinha, ela dissocia, se separa, se transformando em íons. Quando eu tenho íons dentro da solução, diferente do caso das moléculas, do composto molecular, né? Diferente do caso do composto molecular, agora eu tenho elétrons livres. Lembra dos íons? Os íons são compostos que possuem cargas positivas e possuem também cargas negativas. Se existe desse cara aqui dentro, na solução, agora eu consigo produzir eletricidade. Quer ver? Vamos testar agora o sal de cozinha dentro da água. Como a gente já colocou o sal aqui dentro, vamos testar se ele produz eletricidade. Olha, eu estou testando a lâmpada, produz. Então vamos lá na água. Olha, produz eletricidade. Por quê? Isso acontece porque nós colocamos o sal de cozinha aqui na água. E o sal de cozinha, ele é um composto iônico. Por isso ele produziu eletricidade. Agora, vamos testar outro composto molecular. Eu vou desligar aqui, tá? Um instantinho. Vou desligar da tomada. Desliguei. Agora vou pegar um papel, um lenço, para limpar aqui as pontinhas dos eletrodos, para quando a gente fazer o próximo teste, não der interferência, tá? Então vamos. Agora, vou ligar novamente. Liguei novamente. Agora, vamos testar açúcar, a sacarose. É um composto molecular.
como ele é feito de ligação covalente, então é assim como a água, os elétrons participantes dessa ligação estão presos. Então, estão presos nos átomos. O que fazer na ligação covalente, né? Vamos testar o açúcar agora, né? Ó, o açúcar. Testando. Vamos testando o açúcar, tá? Dissolve. Ver se ele produz eletricidade. Vamos lá testar o açúcar. Antes de testar o açúcar, né, eu vou acender a lâmpada novamente, ó. Produz eletricidade. Agora vamos dar água com açúcar. Tá vendo? Não produziu eletricidade, porque como a água, ela possui um composto molecular, que estão todos fechados. Presos, né? Eles estão presos na sua molécula. Vamos agora ao vinagre, né? Vamos mais a um composto. Vamos tirar o nosso tiratema, né? Como diz o pessoal, vamos tirar um tiratema. Vou desligar novamente aqui para limpar, tá? Ó, limpando os eletrodos. Novamente limpando, para não dar interferência. Vou ligar. O que tem de diferente no vinagre, né? O vinagre, ele é feito de ligação covalente. Ele é um composto, dentro desse composto dele, ele tem a característica especial. Um agente chamado, vamos dizer, esse cara chamado ácido. A substância feita na ligação covalente, mas ele possui um agente chamado hidrogênio ionizado. Então, apesar dele ser feito de ligação covalente, ele consegue liberar íons de H+ na sua solução. Se eu tenho íons na solução, em teoria, a minha solução conduziria eletricidade. Olha só, o vinagre, vamos testar primeiro a lâmpada, novamente. Vamos colocar aqui, ó, no vinagre. Ó, ele conduziu, vocês estão vendo? Só que ele produz sim os eletrodos, só que em pequenas quantidades, como podemos ver, ele é bem fraquinho. Ele produz sim eletricidade por causa desse carinha chamado hidrogênio ionizado. Vocês conhecem um cientista chamado Arrhenius? Ele fez um experimento parecido com esse aqui que eu acabei de fazer. Aí ele descobriu com esse experimento quatro classificações de grandes grupos de substância inorgânica. Ele classificou essas substâncias em ácidos, bases, sais e ióxios. Só observando, como a gente fez aqui, né? Só observando a substância da ionização e dissociação quando a gente coloca dentro da água. Por isso que a definição de Arrhenius do ácido, da base, dos sais e dos ióxios parte do princípio que você coloca a substância dentro da água. Uma solução, né? Que nem a substância ácida, é uma substância que, quando meio aquoso, libera íons mais. Já a base,
uma substância quando aquoso libera OH-, e assim sucessivamente. O nosso experimento fala um pouco sobre isso, né? Sobre a dissociação. Na dissociação, quando a gente fez aqui, né? O sal, ele liberou elétrons quando foi colocado na solução líquida. Se ele for só assim, ó, no estado que tá aqui, ó, vou testar aqui para vocês verem. Nesse estado aqui, ele não vai liberar, ó, ele não libera íons. Mas se ele, como a gente viu no caso, se ele for colocado dentro da água, assim como a gente fez, com certeza ele vai liberar íons. O nosso experimento hoje foi mais para falar sobre a dissociação, né? Como vocês viram, quando o composto, que é o sal, né? Ele era iônico. Como ele foi colocado dentro da água, ele se dissolveu, né? Por isso, dissociação. Se dissociou, se liberou. Os elétrons liberaram e por isso ele produziu eletricidade. Já no caso do açúcar, como ela é um composto molecular covalente, ela não produziu eletricidade. Já no vinagre, que a gente viu, né? O vinagre, ele sim produziu eletricidade, apesar dele ser um composto covalente, mas ele produz, porque ele tem na fórmula dele, ele possui um carinha chamado hidrogênio ionizado, por isso ele conseguiu produzir isso. Nesse caso, o sal, sim, ele produz eletricidade junto com o vinagre, mas a água não produziu. Então, nosso experimento termina aqui. Eu agradeço a todos que assistiram o nosso experimento. Muito obrigado. Até mais. Até a próxima, tá?